para depois a gente material para consulta. Pronto, já estamos gravando. Hoje nós continuamos a apresentação dos repositórios digitais de pesquisa. Dessa feita, nós temos duas duplas, o repositório da CAPES, com Cícero e Jefferson, e depois o repositório da UFRN e do IFRN, com Jéssica e Carol. Então, a primeira dupla já pode ficar à vontade. E aí, agora, a fala é com vocês. Ok, professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, antes de a gente iniciar a nossa apresentação, se todos vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tem algum ruído, alguma coisa que esteja atrapalhando. Tudo Tá ok? tranquilo, sim. Ok, obrigado. Obrigado, Camila. Pessoal, o tema que nós temos para discutir a nossa visita foi justamente a respeito do repositório da CAPES. E, diferente dos outros repositórios que nós já vimos aqui ao longo das nossas visitações, a CAPES ela comporta uma quantidade de espaços para armazenamento de conteúdo, de conhecimento muito grande. Né? Isso se deve justamente à proposta original aplicada a esse repositório em especial. Né? O repositório é uma das funções que a CAPES tem. Quando eu iniciar a apresentação, eu vou fazer uma breve abordagem a respeito dos aspectos históricos da CAPES, né, e justamente qual a função dela originalmente e quais são essas funções que a CAPES assume com o passar do tempo. Cícero, tá conseguindo ouvir direitinho? Tá dando para falar legal? Sim, tudo ok, Jefferson. Vamos lá. Vamos lá, Eu beleza. acho que a sua câmera, Tá Cícero, ao está contrário, invertida. Cícero. Opa! Pronto. Sim. Eu pensei que você estava dormindo. Ainda não. Só Ainda vi não. uma Então vamos lá. Eu vou colocar a apresentação, tá, para vocês. A gente vai iniciar a nossa conversa hoje a respeito da nossa visitação. Deixa eu ver. Janela. Todos estão visualizando minha janela de apresentação? Vai aparecer ainda. Sim, apareceu aqui. Agora sim. Pronto. E como eu coloquei para vocês, né, nosso trabalho da disciplina de arquivos, fontes e análise documental é justamente sobre a visitação aos repositórios da CAPES. E, diferente dos outros, como eu coloquei, a CAPES ela se fragmenta em 3 segmentos que trabalham, que discutem o armazenamento de conhecimento e também a função de pesquisa para pesquisadores e professores que têm interesse em conhecer materiais e pesquisar através desses materiais que são produzidos no território nacional e algumas referências que têm como base repertórios também de caráter internacional. Né? Então, basicamente, a CAPES ela se fragmenta em 3 grandes segmentos, que é a CAPES, catálogo de teses e dissertações, tá bom? Que esse aqui é um dos mais conhecidos. Em segundo lugar, nós temos a CAPES periódicos, que também tem um papel muito importante para a área de pesquisa no nosso país. E, por fim, o mais recente, o último agora que foi criado e anexado à CAPES, que é o EduCAPES, tá? Que a gente vai falar um pouco a respeito dele, porque eu achei bem interessante a proposta a qual ele se dispôs quando foi desenvolvido. Historicamente, né, essa instituição e os repositórios, a fundação dessa ideia se dá a partir de 1951. Então, nós temos 69 anos de história da CAPES, mas o curioso é que a CAPES, ela nasce como uma campanha, né? Ela teve início como uma campanha de capacitação para pessoas de nível superior, porque havia a necessidade no mercado interno, no cenário nacional, de desenvolver o nível superior no Brasil, justamente para atender às necessidades crescentes do mercado de trabalho e a necessidade também da competição
internacional, era muito questionado o fato de que o Brasil não tinha muitos segmentos que trabalhavam a área de pesquisa além do nível superior até 1951. Então, nesse momento, ele traz, com essa campanha, a necessidade de criação de algo que fosse responsável por isso no nosso país. E aí surge a CAPES como uma campanha. Eu tenho esse pequeno videozinho aqui, tá, que eu vou passar para vocês, é um videozinho curto, ele fala sobre a origem da CAPES, e a partir disso a gente vai falar sobre outros pontos daquela listazinha que o professor passou para a gente poder pontuar a nossa visitação. Então, deixa eu trocar de tela. Ô, Jefferson, eu queria só acrescentar uma coisa. Sim, professor, pode. Teve também a ver com a época do Brasil, o contexto histórico da época, que era a época que estava iniciando o desenvolvimentismo, né? Aquela época de Getúlio Vargas e depois JK, quando o Brasil acelera o desenvolvimento industrial econômico. Que tem vocês dos institutos federais. Exato. Quando a gente coloca essa parte do almejar o crescimento da qualificação profissional, é justamente dentro do contexto da proposta de Juscelino Kubitschek, né, o 50 em 5, parte do aceleramento, né, o aceleramento do crescimento nacional. E foi Anísio Teixeira, né, o responsável. Então, deixa eu ver, achei o vídeo, vou colocar aqui para vocês rapidinho. Ó, apresentar, janela. Que foi, eu tô fazendo a apresentação. Que foi? Nossa, o Ana tá aqui. Quem? O Ana. Sim, eu tô apresentando aqui. Não sei não, tem que ver aí. Jefferson, eu não estou ouvindo o áudio, não. Olha. Só você não está ouvindo ou mais alguém não está ouvindo o áudio? Eu também não Isso. estou ouvindo. Tá sem áudio. Está sem áudio? Certo. Deixa eu verificar o que foi. Eu acho que é o microfone. O seu microfone, eu acho que você está com dois aparelhos. Esse que está projetado na tela está desligado. É porque ele era para reproduzir, mesmo estando com ele desligado. Mas deixa eu tentar aqui, eu vou desconectar o meu fone e vou tentar reproduzir. Aí vocês me avisam se o som retornou, tá bom? Estão conseguindo ouvir? Ainda não. Só aumentar o volume. Veja o volume do computador, em vez de ser o do Ele próprio... Ele está no máximo. Na hora que você vai exibir, tem uma opção lá embaixo, veja se não está marcado exibir sem áudio. E às vezes quando está marcado exibir sem áudio, aí ele exibe sem o áudio. Certo, deixa eu dar uma olhada. Assim que abrir a janela. Sim, tem uma opção que é uma guia do Chrome, né? Ideal para vídeos e animação. Aí se está marcado exibir sem áudio. Se tiver exibir sem áudio, aí ele exibe. Eu não dou nenhum contato, eu também não sei. Aí você tem que retirar essa Deixa eu ver se agora vai.
Estão ouvindo agora? Sim, Agora já. foi. Pronto. em 1951. O Brasil buscava abrir um caminho próprio no mundo industrializado. O percurso já se sabia. Passava pela educação, pela formação e aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Assim nasceu e cresceu a CAPES. Primeiro como uma campanha, depois uma comissão, uma coordenação do Ministério da Educação, uma agência executiva e, finalmente, uma fundação pública, natureza que perdura até os dias de hoje, ainda vinculada ao MEC. Há 69 anos, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior investe na formação de recursos humanos de alto nível. Promove o acesso e a divulgação da produção científica, bem como a cooperação com a comunidade acadêmica e científica internacional, e realiza a avaliação dos programas e cursos de pós-graduação stricto sensu, contribuindo para a elevação da qualidade do ensino superior. Mais recentemente, a CAPES assumiu outra nobre missão: induzir e fomentar a formação inicial e continuada de professores para a educação básica, tanto no modelo presencial quanto à distância. A educação à distância, em especial, tem desempenhado um papel fundamental de democratização do acesso à formação de qualidade para professores e gestores públicos do interior do país. Por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que está completando 14 anos, mais de 270 mil alunos já foram formados. Agora mesmo, 116 mil alunos estão matriculados em algum curso da UAB. Na formação presencial, só em 2020 serão 60 mil vagas para alunos de licenciatura. Chegamos até aqui com muitas conquistas a comemorar. A CAPES completa 69 anos com mais vitalidade do que nunca. Ao longo da sua trajetória, muito tem sido feito pela educação superior, pela pesquisa científica, pelo aperfeiçoamento da atividade docente e formação de professores da educação básica. Todo investimento na pesquisa científica e nos processos de ensino e aprendizagem nos dão força e confiança para seguir em frente. Nós não paramos no tempo, estamos acompanhando as transformações do Brasil e do mundo. Fazemos as mudanças necessárias desde as iniciativas mais pontuais até os mais complexos programas. Teremos um novo modelo de avaliação, agora multidimensional. Implantamos um modelo inédito de concessão de bolsas e verbas de custeio e novos programas que contribuirão para a redução das assimetrias entre regiões, a exemplo do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação na Amazônia Legal. Somente nos últimos 10 anos, a CAPES concedeu bolsas para quase 1 milhão de brasileiras e brasileiros realizarem seus mestrados, doutorados e pós-doutorados, em todo o Brasil e no exterior. A CAPES vai conceder neste ano quase 98 mil bolsas, perto de 10 mil a mais do que no ano passado. Mais do que nunca, somos testemunhas de que é preciso investir em excelência e nos talentos da ciência brasileira desde o nascedor. E assim a CAPES segue, rumo aos 70 anos, trabalhando para elevar a pós-graduação brasileira, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Bem, pessoas, exatamente, quem projeta não vê o site. A listinha do chat, tá? Se alguém perguntou alguma coisa, eu vou dar uma olhada agora. Mas, deixa eu ver aqui. Certo, sim, estou ouvindo agora sim. Era que a gente estava ouvindo um eco, mas deu para acompanhar bem, Jefferson. Deu. Tá certo. Ó, seguinte, pessoal. As disposições foram colocadas, né, eu achei interessante, relevante para a gente trazer esse vídeo, porque ele apresenta um pouco do histórico geral a respeito da CAPES, e justamente pelo fato de que ela está muito presente dentro do nosso segmento, tanto com o pessoal que está no mestrado, quanto no doutorado, pelo fato de que ela tem uma relevância muito importante. Quer falar, professora?
Não, eu estava só pensando que talvez você deveria dizer também que no momento ela está em crise, né? Sim, Porque muitas das verbas foram retiradas. eu ia chegar justamente nesse ponto. Tudo bem, Justamente... Mas tá bom, foi pertinente sua para colocação. lembrar, né? Quando nós observamos as mudanças nas políticas públicas que estão acontecendo recentemente, bem como a situação da atual pandemia que está no nosso país, nós sabemos que muitas das propostas da CAPES que tinham como objetivo este ano, elas foram deixadas em segundo plano. E vendo a importância que a CAPES tem para a manutenção e o funcionamento do aperfeiçoamento na educação superior, é muito triste nós percebermos que esse tipo de situação está acontecendo com essa fundação e nos levanta a seguinte pergunta: a partir desta pandemia, qual será o futuro deste tipo de fundação? Será que os incentivos do governo vão realmente reduzir com o passar do tempo mais do que já estão reduzidos? E qual o impacto disso para a qualidade da educação que os indivíduos de educação superior estão tendo no nosso país? Isso gera uma problemática muito grande para nós refletirmos a respeito. Além disso, eu posso colocar algumas informações a mais para vocês a respeito disso e a gente volta para os próprios repositórios, tá? Vou exibir de novo o slide para a gente poder ver outros pontos a respeito. Então, continuando aqui a apresentação, questionamento da visita guiada. Então, primeiro ponto, nas condições de acesso, eu coloquei aqui dentro das condições uma lista referenciada das principais páginas de acesso na internet que tem relação direta com a CAPES. Originalmente, nós temos o site principal, que é justamente o site, o Gov, né, da CAPES, que ele se apresenta mais como uma revista geral a respeito de eventos, acontecimentos, páginas que pertencem à CAPES. Ele é um que a gente chama de válvula, né? Ele serve para distribuir você para várias áreas que têm relação direta com a CAPES, tanto as áreas de pesquisa, quanto as ferramentas como os repositórios. Então, a partir dela, você tem um geral da função da CAPES, o que ela é, e quais são as suas propostas que estão acontecendo naquele exato momento. Então, dela você tem acesso ao catálogo de teses da CAPES, aos periódicos, ao Educa Mais, e dentro desses daqui, tanto do catálogo de teses quanto do periódico, você pode ter acesso a outros espaços, como o GeoCaps e o OJS, tá? Uma das coisas que se tornaram complicadas para nós podermos encontrar, e isso foi algo comum a praticamente todos os repositórios, foi ter informações diretas, informações concretas, atuais, sobre questões de visualização, o fluxo do site, e as informações oficiais mais completas que nós temos, elas são de 2015, né, pelo menos as que estão divulgadas na internet com facilidade para que a pessoa possa entender um pouco como funcionam as páginas, a questão do acesso, elas estão já bastante desatualizadas porque se referem ao período de 2015. E é curioso, porque a CAPES, através de algumas das ferramentas que ela possui, ela tem um controle muito grande do fluxo de informação que é produzida e o fluxo de informação que ela gerencia. Mas essas informações, elas são lançadas de tempos em tempos, através de arquivos gerais com informações sobre crescimento do site, crescimento da produção científica e o custo dessas produções científicas. Então, eu coloquei aqui 3 gráficos que têm relação direta com o funcionamento das páginas, né? O primeiro gráfico é referente à página uma das páginas mais visitadas da CAPES, que é a página dos periódicos, que entre 2005 e 2015, ela teve um crescimento de 14 milhões e 19, porque são dois pontos de observação, textos completos e referências, até meados de 59 milhões de acessos, tá bom? Então, nós vemos que essa página, com o passar dos anos, cada vez mais ela tem ganhado mais visibilidade no serviço que ela tem prestado, né, no acesso a periódicos. E a página do periódico,
ela tem um detalhezinho que é muito importante. Ela fornece acesso de duas formas, né? Acesso gratuito, que é limitado a determinados materiais de fontes livres, e acesso pago. Este acesso pago, ele não necessariamente, você precisa ter uma assinatura para acessar esses repositórios. Se você tiver vínculo com instituições federais ou instituições cadastradas pela página do periódico, você pode ter acesso a essas informações, estando em computadores que são da instituição ou através de uma chave de acesso que é fornecida pelas instituições. Quanto a essa questão do fornecimento das chaves de acesso, eu não tinha conhecimento, eu fiquei sabendo a respeito justamente da pesquisa. Quando eu comecei a pesquisar a respeito, eu vi a questão do pago, foi que algumas das informações que apareceram justamente que existe uma forma de acesso gratuito para pessoas que fazem parte de instituições federais, tanto funcionários quanto estudantes. Assim como qualquer outro espaço de periódicos, existe um custo também para a produção desses periódicos e para a manutenção dessas páginas. E esse custo, ele, ao longo dos anos, de 2001 a 2015, ele cresceu de forma muito acentuada. Existe um custo muito grande. Por isso que existe parte do acesso, do acervo, que é de forma paga, justamente para tentar cobrir os custos desse tipo de produção. Porque, como eu falei para vocês no início da nossa apresentação, uma parte do acervo dos repositórios, ela também é de produção internacional. Então, boa parte desse material de origem internacional e alguns materiais específicos nacionais, eles têm fontes restritas. Então, todas as vezes que o material é acessado, é pago. Isso gera um custo para a instituição. Por isso que por isso que o acesso integral da página não é gratuito, né? Além disso, existe um outro gráfico que apresenta a atual condição da disposição de conteúdos dentro da parte dos periódicos, né? O que eu posso encontrar de material produzido nos periódicos? E aí a gente tem as mais diversas áreas do conhecimento. Então, nós vemos que, por esse gráfico em pizza que nós temos aqui, nós percebemos a variedade de assuntos que podem ser encontrados para pesquisas dentro da página dos periódicos. Alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta? Eu posso continuar? Teriam alguma dúvida? Ainda não. Ainda não? Tudo bem. Então, a relação de interlocução com outras instituições. Tá? Nós temos várias instituições que são vinculadas à CAPES ou que são subseções da CAPES, como é o caso da EduCAPES, do catálogo de teses e dissertações, da CAPES periódico, né? A CAPES em si, ela como fundação, ela tem várias pequenas seções que hoje não são mais tão pequenas como eram no início, e tem um papel super importante na propagação de produção de conhecimento. E como eu coloquei para vocês, existe uma dessas instituições que trabalha exatamente com o armazenamento de dados e estatísticas. Então, esses dados e essas estatísticas são os mais diversos possíveis, desde a média de produção de conhecimento por região, até o tipo de conhecimento que mais se produz. E de tempos em tempos, as instituições elas dão um retorno para esse banco de dados, fornecendo alguns questionamentos que são apresentados pela CAPES para complementar as informações a respeito da produção de conhecimento nacional. Um projeto que também tem relação direta com a CAPES é o projeto Ciências Sem Fronteira, pelo fato de que, como a CAPES é responsável pelo gerenciamento das bolsas de estudo a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, a cobertura desse programa Ciências Sem Fronteira também passa pela responsabilidade da CAPES. E o tão conhecido CNPq, né? Também faz parte desse conglomerado de instituições que colaboram e compartilham informações com a CAPES.
tá? Agora a forma de organização. Então, agora vamos direto para as páginas. Deixa eu sair aqui da apresentação para a gente poder ir para a página. Cícero, eu vou começar com vou apresentar um pouco a respeito do banco de teses, e aí você fala sobre o periódico, beleza? Certo. Falo sobre os outros, sobre a revista da CAPES, tudo, pode deixar. Pronto, beleza. Deixa eu ver aqui. Periódicos, tá aqui. Pronto. Todo mundo está visualizando aí minha página? Sim. Pronto. Pessoal, a forma de acesso é bem similar às outras plataformas que nós vimos nas nossas últimas visitações, né? Nós temos um espaço na página principal de busca. Essa ferramenta de busca, ela se fragmenta em quatro princípios, tá bom, para busca, mas essa não é a única forma de pesquisa, essa aqui é a forma de pesquisa padrão. Você pode pesquisar através do assunto, pode pesquisar através de periódico, pode pesquisar por livro ou pesquisar por base de referência. Também existem... Jefferson, só antes de passar aí, Jefferson, volto só aí para eu falar um pouquinho. Pronto, beleza. Aí, pessoal, qual é a vantagem aí de buscar por assunto em específico? Porque vai cair em mais de um periódico, certo? E se você buscar por periódico, vai por um periódico X. Por exemplo, você buscou lá para acessibilidade, aí buscou aquela palavra-chave, aí vem todos os periódicos que tem sobre acessibilidade, né? E sobre assunto, independe do periódico, busca já os artigos. Pronto, pode continuar. Beleza. Uma das formas também é através das noções que ele tem. Eles têm alguns complementos para essa pesquisa, tá? E existem outros pontos também que são abordados. Desculpa, eu ia tossir aqui. Foi uma zoada no ouvido de vocês. Outras formas de pesquisa, né? A gente sabe que essas ferramentas que foram usadas como ferramentas de pesquisa, elas são muito boas, até porque você pode ir do ponto mais específico, que é justamente a pesquisa pelo assunto, a pontos mais abrangentes, como colocou o Cícero, a questão dos periódicos. E isso facilita muito na hora de pesquisar, porque se você já tem uma referência de um determinado material produzido, você pode encontrar ele com mais facilidade. E se você tem apenas um objetivo de pesquisa, como, por exemplo, um tema, né, educação profissional, por exemplo, você vai ter uma abrangência maior de material para ser pesquisado, e isso facilita muito. Uma coisa que eu notei é que o acesso desse material é facilitado porque a página ela é muito fluida, muito limpa no que diz respeito a ferramentas para você utilizar, né? Então, você facilmente encontra o que você está procurando. Eu quero a aba de busca, você com muita velocidade, você acha a aba de busca. A gente pode até retornar aqui para vocês darem uma olhada. É algo muito explícito, quando você abre a página, logo no início, de cara, você já tem a ferramenta de busca aqui bem disposta para você iniciar suas buscas. E como eu disse, também possui ferramentas para buscas avançadas, onde você pode refinar um pouco mais o que você está querendo saber, o que você está buscando para pesquisar. Como todas as outras páginas, também existem informativos e outras reflexões são colocadas, como relatórios, informes, fóruns e alguns vídeos temáticos que têm relação direta com o funcionamento da página, como é o caso da exposição dos apps, e também calendários que têm relação tanto com a página quanto calendários com outros tipos de informações convencionais e comuns.
Então, a página é muito simples, é muito fácil de você pesquisar, não tem muita burocracia. E abaixo você já tem uma referência de alguns dos parceiros que fazem parte, né, do funcionamento desse periódico. Então, esse aqui é a primeira página que nós temos, que tem relação com a CAPES, que é o periódico e que é uma das mais conhecidas. Se você observar aqui em cima está acesso livre, tá bom? Então, eu estou usando a função gratuita. Sim, e o melhor disso tudo é que você está tendo a informação de qualidade e pode citar em seu trabalho sem problema, né? Que já sabe que é de uma fonte segura, da CAPES. Então, é excelente a pesquisa no periódico CAPES. Isso. Então, como eu falei para vocês, se você acessar essa mesma página de uma instituição federal, aqui em cima, a página vai reconhecer a instituição que você está e vai, se for uma instituição federal, ela vai habilitar a função, a parte de pesquisa que compete ao material que é pago. Então, automaticamente, você não precisa fazer login, você não precisa fazer nenhum tipo de acesso extra. O simples fato de você estar na instituição e acessar a página de periódicos pela instituição vai lhe dar acesso livre a todo o material que tem disponível na página. Isso é muito interessante, justamente porque não limita, não obriga você a ter nenhum tipo de compromisso a mais, como criar login, criar senha, que muitas vezes demora um pouco mais, você gasta um pouco de tempo com esse tipo de atividade, quando você poderia realmente estar já pesquisando e fazendo o que é interessante. E isso é algo importante porque não obriga você a ter uma assinatura, porque se você é vinculado a uma instituição pública, você vai ter acesso de forma gratuita. E até em casa, como eu coloquei para vocês logo no início, você solicitando previamente essas informações, você pode receber uma chave de acesso e ter acesso a essas informações também de forma gratuita em casa. Então, deixa eu parar aqui. Deixa eu ver. Apresentação. Aqui, apresentação. Ela. Cícero, eu vou passar para você falar a respeito do catálogo de teses e dissertações, e depois que você fizer a abordagem a respeito dele, eu retomo com o EduCapes, que é a última página que nós temos para fazer observações. Tá certo? Jefferson, eu acho que ele acabou de cair. A internet dele caiu da sala. E ele não voltou ainda. Abençoa. Abençoa, sim. Eu vou, então, começar logo a discussão sobre o EduCapes e esperar que ele retorne. Tá bom? Para a gente não se atrasar muito. Sim, estão sobre a chave de acesso, estão perguntando no chat. Estão perguntando sobre a chave de acesso? Sim. Eu também tenho muita curiosidade a respeito dessa chave de acesso, porque as informações que são dispostas no site, elas são muito superficiais. Elas falam, você sendo aluno de escola federal, instituição federal, você pode solicitar para acessar em casa. Aí não especifica quais são as etapas que você tem que fazer para solicitar essa chave. É como se fosse algo muito simples, só você chegar na secretaria da instituição e pedir uma chave de acesso para acessar a página dos periódicos. Mas, na prática, nós não sabemos, não apresenta nenhuma resposta sobre como é que realmente essa chave de acesso funciona. Porque é muito interessante. O IFRN tem essa chamada assinatura, né? Sim. E essa chave de acesso pode ser adquirida por via da biblioteca central. Os bibliotecários eles têm acesso a essas senhas e possivelmente possa ser dada aos alunos, né, de pós-graduação. Ele perguntou, viu?
Oi? Cícero Fabiana? voltou? Cícero voltou, sim. Certo. Voltei, Então, teve uma ligação aí, essa caiu. chave de acesso é institucional, né? Aí fica Sim. realmente no poder dos bibliotecários. Mas esse acesso dentro da instituição, ele é livre, né? Agora, É. para acessar fora é que realmente precisa desse acesso. Eu sabia a respeito da chave nas instituições, né? Que você poderia. Existem alguns sites, algumas ferramentas, algumas plataformas na internet que instituições federais têm convênio, têm acesso gratuitamente e você estando nas Sim, dependências, até universidades particulares também têm essas chaves de acesso e você na instituição você consegue acessar facilmente muitas plataformas diferentes. Mas essa questão da chave para você acessar fora do ambiente, para mim foi uma novidade quando eu vi na pesquisa. E eu até tentei saber mais a respeito, mas infelizmente eles apenas citam que é possível você conseguir uma chave de acesso na sua instituição. Então, é bem isso. limitado. Depende da política interna de cada Mas aí seria para todo e qualquer documento? Sim, a chave de acesso, ela abre toda a gama de material que tem, até os materiais restritos, são materiais pagos, para que tanto os profissionais quanto os alunos, eles tenham acesso. Vocês poderiam consultar todo esse material. Pelo que eu sei, eles fazem uma espécie de identificação do IP do seu computador, né? Então, funcionários, alunos, você fica com um cadastro de IP do seu computador, então você tem acesso à documentação. Geralmente então, é via biblioteca mesmo. Então, isso é um pouco Isso, Camila. Quando faz esse... Eu não sabia disso, não. Quando faz esse cadastro, aí você fica acessando como se estivesse acessando no site do IFRN. Tipo assim, sabe? A instituição já libera o acesso para você. Aí, como você está com esse cadastro no computador, em qualquer canto que você tiver, você acessa o período CAPES e consegue acessar normal. É um IP autorizado, né? Geralmente eles autorizam o IP só de professores, e, às vezes algum aluno, dependendo da pesquisa específica, né? Eles autorizam o IP do computador para acessar. Sim. Eu não conhecia isso, não. É uma vantagem a mais para quem é da área de pesquisa e para os professores também que trabalham, lidam com pesquisa constantemente. É bem interessante essa proposta. É uma novidade, são novidades que são necessárias, porque nem todos os alunos têm condições de arcar com custos de assinatura, por exemplo, para ter acesso a uma unidade dessa de pesquisa, a um repositório desse. Então, esse tipo de proposta é mais do que necessário para tornar o acesso à pesquisa algo mais fácil e acessível para todo mundo, pelo menos para a maior parte das pessoas que tem necessidade e interesse em pesquisar, né? Então, é bem interessante. Oi. É a mesma lógica da ABNT também. A ABNT, ela tem essa mesma lógica. O IFRN, a universidade tem assinatura institucional e aí depende muito da instituição fornecer a chave de acesso ilimitado, né, ao material da ABNT também. Isso. Referente à ABNT, o senhor falou aí, professor, a gente tem um cadastro, que é o GEDWeb, aí nós temos o acesso a tantas normas, certo? Vamos dizer que nós podemos adquirir 500 normas, aí depois que completa, aí se a instituição quiser mais alguma, aí tem que comprar de novo. Mas é uma situação assim, é uma quantidade X de norma que a instituição pode estar fazendo uso. Certo. Então, queridos, chegamos aqui na EduCaps, tá? A EduCaps é a filhinha caçula da CAPES, tá? Foi criada recentemente, né, seguindo essa onda, essa tendência de repositórios e espaços de consulta virtuais. A EduCaps, como agora a CAPES também é responsável pelo processo de formação de professores de educação básica, então surge a necessidade
de espaços de repositório, de referência, de apps, né, que tenham relação direta com esse segmento da educação, que é a educação básica. Então, o EduCap surgiu justamente para reunir material referente a essas áreas de conhecimento. Então, ela é algo mais específico, né, ao contrário do periódico da CAPES e do catálogo de tese de dissertação. O EduCaps é mais voltado para os professores de educação básica, então você tem muito material para esses profissionais, mas mesmo sendo algo mais específico para a educação inicial, esse repositório não fica atrás das outras páginas que a CAPES tem, né, até porque uma das coisas que nós percebemos é o nível, né, a qualidade que é fornecida em todas as páginas que a CAPES produz, bem como a qualidade do material disposto. Então, você com certeza vai ter referências de um material muito bem produzido, de uma página de facílimo acesso, tá? Aqui existe um diferencial, que é o fato que existe também a questão do login de acesso, tá bom? Mas mesmo sem o login, você pode fazer a parte de pesquisa, tá? Esse login é mais para caráter de controle realmente da página, para ter acesso mais direto das pessoas que estão referenciando ou utilizando materiais dispostos na página. Então, a ferramenta de procura do repositório, ela é bem completinha, ela tem filtros, tá bom? Você pode, ao contrário das outras, que são especificamente material escrito, nós temos aqui animações, nós temos apresentação, temos banco de aula digital, temos curso, ferramentas, aplicativos para celular, jogos, imagens, tudo isso disponível para ser utilizado pelos profissionais, bem como também disposição de materiais relacionados com linguagem, e aí temos vários idiomas disponíveis também para os profissionais das áreas de linguagem poderem trabalhar e usar como referência esses materiais, tá bom? Então, nós temos muitos materiais. Quando a gente faz uma pesquisa aqui com o filtro mais aberto, nós temos acesso a materiais de todos os segmentos, sejam eles material escrito, livros, videoaulas, apps, fotos, todos esses materiais dispostos quando o nosso filtro é usado de forma mais geral. Mas, como eu falei para vocês, você pode utilizar filtros para facilitar a sua pesquisa, como filtros em que eu quero apenas imagens, eu quero apenas livros, eu quero apenas videoaulas, isso aí tornando a pesquisa do profissional muito mais fácil e muito mais direcionada. Eu acho até essa ferramenta de procura aqui da EduCaps mais específica do que a ferramenta do periódicos. Né? Se nós pudéssemos unir as duas coisas, aquela referência que tem lá por assunto, por base, por periódico, mais esse segmento aqui dos filtros mais específicos, a gente conseguiria ter uma ferramenta muito mais completa, tanto na página de periódicos, quanto na página de catálogo de teses. Tá bom? Então, essa página aqui, mesmo não sendo muito direcionada para a área da pesquisa de educação profissional, não tanto quanto a página de periódicos e a página de catálogo de tese, ela também é um espaço muito importante, é um repositório agora, que por mais que seja recente, ele também desempenha um papel muito especial na área de pesquisa para a educação básica, porque fornece muitas ferramentas diferentes para os profissionais. Então, deixa eu parar aqui a apresentação, e aí eu deixo o catálogo de teses e o catálogo teses e dissertações para meu amigo Cícero. Está aí, Cícero? Tô sim. Coloca Pronto. aí o catálogo de tese, depois coloca a revista da CAPES. Ok. E também tem o GeoCaps. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Pronto, pessoal. Aí é o catálogo de tese e dissertações da CAPES, né?
você, quando faz a busca aí, busca em todas as instituições que têm tese, né, já publicada, que a CAPES, normaliza, né, que já avaliou aquela instituição, a tese está aí. Agora, o que acontece? Quando você busca, você não vai ver a tese para poder estar baixando. Clique em detalhes aí, Jefferson, por favor. Debaixo de uma tese dessa aí, clique em detalhes. Conseguiu não? Clicar em detalhes? Cliquei. Abriu a plataforma Sucupira com as referências. Pronto, então pronto, pode deixar quieto. O que acontece? O catálogo de tese, geralmente, ele mostra o link onde está, certo? Aí você vai aí onde está depositada e consegue abrir. Pronto. Quando você está, por exemplo, na BDTD, né, a base de tese de dissertação, que é a Biblioteca Brasileira de Tese de Dissertação, aí o material já está lá em PDF, mas aí na CAPES ela oferece o link para você ir, então é tranquilo. E aí você pode estar refinando a pesquisa, né? Pesquisar só dissertações, só mestrado profissional, só tese, né? No caso do doutorado, e também refinar por ano. Você pode fazer uma pesquisa avançada, né? Ou então simples mesmo, buscar por educação, e aí vem um mundo de tese e dissertações. São informações, né, que hoje a gente está utilizando muito nas nossas pesquisas, né? Porque são materiais onde o profissional já faz uma pesquisa, né? Já vê o que tem melhor publicado naquilo ali para estar produzindo material, então é uma fonte muito importante para a gente estar utilizando em nossas pesquisas. Pronto, Jefferson, bote aí a outra, aí é tranquilo. Pronto. Sim, só um complementozinho aqui. Pode falar, professor. Ia só complementar que essa pesquisa exploratória, né, com relação às teses e dissertações, é muito importante, assim, no início do estudo, né, que a gente chama de pesquisa exploratória, o levantamento bibliográfico, para compreender a quantidade de produção sobre aquele tema, ou sobre aquele objeto de pesquisa, que o estudante se propôs a estudar, seja no momento que está construindo o projeto de pesquisa, ou mesmo no início da pesquisa, para ter essa visão, né, de se existe uma vasta produção, se não existe, e até se apropriar desses trabalhos para também fazer referência, citar, né, no corpo da discussão, seja a dissertação ou a tese. É importante que esses trabalhos sejam citados, né, principalmente aqueles que estão relacionados ao programa, né, que o aluno ele está fazendo parte. É importante estar citando essas produções. Professor, eu vi uma coisa interessante na pesquisa. Originalmente, eu fiz uma pesquisa aqui no banco de teses sobre história da educação. E eu achei mais de 1 milhão de registros, tá? E eu vou tentar ser mais específico, vou colocar um assunto X. E eu não me lembro muito bem se foi aqui no banco de teses, se foi no periódico, que eu pesquisei a respeito de simbologia egípcia. E não tem nenhum trabalho a respeito desse tema. E o interessante é que, alguns anos atrás, num congresso na universidade, simbologia egípcia foi um dos temas que eu trabalhei como uma apresentação desse congresso. E é interessante porque nós vemos tantas áreas diferentes de pesquisa, e encontrar uma área que não tem, basicamente, produção a respeito, é algo muito raro hoje em dia. Eu fiquei surpreso com isso. Não é questão... Peraí, cadê? Eu tirei o som agora, não sei. Quem pode falar, professora Marlúcia?
É que eu estava sem som. Não é questão porque é diária, não. Talvez você vai encontrar mais isso na história ou na antropologia, alguma coisa assim. Você não pesquisou, foi no Banco de Educação? Não, pesquisei como discussão geral, eu não coloquei filtro. Foi? Foi sem filtro. Justamente para ver se numa área segmentada como antropologia, uma área próxima, apareceria. Mas não apareceu, achei muito interessante. Pode Abre imagens para um futuro, quem sabe, né? Então, pronto. No caso, o senhor ia falar alguma coisa, professor Matheus? Sim, é que às vezes o estudo, às vezes ele foi feito, mas não entrou no banco de tese, porque depende muito das instituições estarem depositando esses trabalhos, né? Às Sei. vezes escapa a instituição está depositando, porque o banco de tese e de dissertações da CAPES depende muito desse cuidado das instituições de estarem depositando esses trabalhos, né? Mas não é obrigatório, não? Realmente dos programas de pós-graduação está cadastrando. Por exemplo, eu mesmo eu tenho a minha tese, ela tá, mas a minha dissertação eu já procurei e não achei. É porque tem um prazo, professor. As instituições, eu não sei muito bem se o prazo é de 6 em 6 meses ou é de ano em ano, para que as instituições que são vinculadas à CAPES, elas forneçam aquelas informações que a gente mostrou quando eu cliquei em detalhes, que abriu lá a plataforma Sucupira. Mas o caso dele não é de ter esse tempo, não, que é mestrado, do doutorado está. Eu acho que não existia essa obrigação, principalmente no mestrado, né? É muito mais. Possivelmente. Agora, eu mesmo fiquei com a dúvida. Tem também a de mestrado lá, né? Nesse banco aí, banco de tese. Tem. Isso, é dissertação e tese. Dissertação e tese, né? Sim. De repente me deu uma dúvida. Pronto, eu vou abrir aqui a página que Cícero Abra pediu. da revista. A da revista? Vou pegar aqui É um a café. última. Rapidinho. Para mim, você ia falar a respeito do GeoCaps. E do GeoCaps também. Mas é porque o tempo está corrido já, eu acho que a gente... Você só abre aí só para falar por cima. É porque a CAPES é absurdamente grande. Não, era o dia todinho para a gente falar dela. É absurdamente grande, a questão é essa, mas... E daí a gente ter a noção de que isso é um patrimônio científico do Brasil, que a gente não pode deixar nenhum tipo de governo destruir esse patrimônio. Isso exatamente. Mesmo. Pronto, Cícero, eu vou compartilhar agora a revista. Certo. Pronto, pessoal. Aí, ó, além os periódicos CAPES, né, que é todos aqueles periódicos que estão vinculados à CAPES, que você faz a pesquisa, e o catálogo de tese e tal, a CAPES também tem a revista dela, certo? Que é a RBPG. Aí pronto, eles selecionam, né? Eu não sei, na verdade, como é que faz essa seleção, mas eu vi alguns temas de tese, né? Que estava um artigo. Eu não sei se ele seleciona as melhores teses e indica para o autor publicar. Mas aí eles têm essa revista, né? O Qualis lá para cima mesmo, de excelência, que os autores podem publicar. Então, a CAPES tem a revista dela. Pronto, pode passar aí, a gente passa só por cima mesmo para o pessoal conhecer. E abre o GeoCaps. Já está aberto. Aí sim.
Deixa eu só compartilhar a outra página. Pronto. Pronto, pessoal. O GeoCaps, ele apresenta, né, como está a questão de concessão de bolsa, de produção de conhecimento a nível do Brasil. Se a pessoa está fazendo algum estudo, né, quer ver quantos professores têm o doutorado no Rio Grande do Norte, na Paraíba, você consegue ver aí. Quer ver a produção por assunto específico, já clica aí em cima de concessão de bolsa, que aí vai abrir uns temazinhos, uns assuntos. Isso. Pronto, abriu. Ai, não aparece aqui para nós, não. Não? Não. Ó, você pode fazer a pesquisa através de concessão de bolsa de pós-graduação no Brasil, distribuição de bolsistas da CAPES no exterior, distribuição de CENTE de pós-graduação no Brasil, programas de pós-graduação, por docentes, por acesso ao portal de periódicos, investimento da CAPES em bolsa e fomentos. Então, são as ferramentas de pesquisa que você tem. E, infelizmente, não temos ainda nenhum lançamento de registro referente ao ano de 2020. Ainda está restrito ao período de 2009, até porque as datas limites para recebimento de informação por parte do GeoCaps ainda não expiraram. Né? Ela vai expirar este ano, eu nem sei se ela vai expirar este ano em dezembro, como é comum. Pode ser que por conta da pandemia e todo o processo de atraso em algumas áreas de educação, seja necessário um período maior para o recebimento dessas informações, até para que os ciclos sejam concluídos adequadamente. Então, esse ano se torna um ano ímpar. Essa coleta foi ampliada até finalzinho de novembro e vai ser processada lá para o início de 2021. Vocês estão falando de que mesmo? Desculpa aí que eu fui buscar um cafezinho. É da coleta CAPES, por meio da Sucupira, que é outro mundo também de informações. Foi adiada, foi o recebimento? E foi ampliado até o final de novembro. Que normalmente em dezembro já tinha atualização do ano, né? Eles deram 3 meses para os alunos, né, entregarem os trabalhos. 3 meses de trabalho. Então, deve ter sido algo parecido para os coordenadores. Porque normalmente... Pode falar, professor, depois eu pergunto. E normalmente eles fazem essa coleta no início do ano, até meados de março, abril, e aí tem um período realmente de processamento e sai no final do ano, né? Mas devido à pandemia, todo esse calendário ele foi redimensionado. Verdade. Eu ia perguntar, esse vermelhinho está dizendo que tem bolsas que são de até R$22.000? Não. Tem de 3.322 a 22.000 nessa região aí, de bolsas concedidas. É aqui a quantidade de bolsas que tem na região. Ah, tá. Vamos levar uma bolsa dessa, hein, Fabiana? São número de bolsas. Eu fiquei pensando, gente, como assim? Como assim, né? Mas é um material muito interessante. São ferramentas muito importantes, principalmente essa ferramenta aqui em especial, para quem está fazendo uma avaliação estatística a respeito do desenvolvimento da produção de conhecimento no Brasil, pode ter uma noção, né, mais específica através desses registros que estão disponíveis aqui, nessas estatísticas que são controladas pelo GeoCaps. Então, é uma ferramenta muito importante, pode sim ser usada por pesquisadores
principalmente pesquisadores da área de educação profissional que estejam trabalhando a respeito desses aspectos, né, o desenvolvimento da área de educação profissional no Brasil. Ele pode ter dados muito precisos obtidos aqui nessa plataforma. E todos esses segmentos que nós apresentamos são diretamente relacionados à estrutura original, que é a estrutura da CAPES, né? São subsidiárias da CAPES e têm hoje um papel muito importante no processo educacional no Brasil, né? Esperamos que, através dessa experiência que nós passamos hoje, né, desse conteúdo breve, que não foi tão breve assim, mas sabemos que o conteúdo era bem maior do que todos os pontos que nós abordamos, vocês possam ter amadurecido a ideia de qual é o verdadeiro papel da CAPES e quais são as responsabilidades que essa fundação tem para a educação no Brasil, para a educação que vocês estão cursando hoje, tendo em vista que a fundação é responsável pela manutenção dessa qualificação superior, né, acima da educação superior. Então, não deixarmos que esse tipo de patrimônio seja afetado por políticas negativas, né, que acima de qualquer coisa, a educação ela deve ser protegida e mantida dentro dos melhores padrões possíveis, porque só se faz uma sociedade digna e justa através de uma educação de qualidade. Então, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação ou se alguém tem alguma pergunta, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês hoje por estarem aqui, pelas perguntas que foram feitas até o momento. Muito obrigado, pessoal. Eu queria dar mais só uma informação a respeito da CAPES. Eles têm lá uma atividade chamada Prêmio CAPES de Tese. Eu estava lá, eu ainda participei de uma das avaliações, ou duas, não lembro mais, acho que duas. Então, os programas escolhem, votam, quer dizer, as pessoas se candidatam. Quem se candidata, junto ao seu programa, quando a CAPES abre o edital, né? Aí, então, as pessoas se candidatam aqui, no seu programa. O programa forma uma comissão de avaliação interna, avalia as teses que foram apresentadas e encaminha para a CAPES. Isso é muito pouco usado por a gente aqui. Quando eu estava na CAPES, uma vez nós ainda mandamos uma pessoa, um dos nossos, não me lembro mais nem quem foi. E agora, recentemente, eu vi, assim, nas listas, acho que Betânia falando que tinha mandado, ou ia mandar uma das teses que tinham sido defendidas. Mas eu acho que a gente, como orientador, quando vi que tem uma tese boa, é bom a gente mandar para marcar presença também, né? Porque, gente, infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande contra a gente. Mesmo nas áreas do saber, do conhecimento, das universidades, das CAPES e tudo, das associações, tudo tem um preconceito contra a gente do Norte e do Nordeste. Nós ainda somos julgados como um povo inferior. Infelizmente, né, professor, essa realidade ainda faz parte. A senhora falou sobre o prêmio CAPES, né, terá o prêmio CAPES de teses esse ano também, ele não foi cancelado, e, se não me engano, tem uma proposta agora para um lançamento de uma outra premiação dentro do viés mais feminino, né, produções femininas, que eu estava vendo uma reportagem a respeito disso em uma das abas de procura que eu estava fazendo recentemente sobre a criação de um prêmio específico para as mulheres do meio científico. E vamos ver como, justamente por conta dessa pandemia, talvez essa ideia tenha sido deixada um pouco de lado. As mulheres estão conquistando seus espaços com toda a Exatamente. Forma. E é bem interessante, né? A mulher que muitas vezes é colocada de lado nos meios científicos, é uma grande produtora de conhecimento, nós sabemos disso. Nós vemos a quantidade de mulheres que estão hoje na educação, em pós-graduações. Nós podemos tirar isso pela quantidade de homens que tem na nossa sala, né? Uhum. Em relação à quantidade de mulheres, né? Vocês são a maioria na nossa sala, assim como são a maioria em vários outros programas de
pós-graduação espalhados pelo Brasil. Então, a valorização do trabalho científico produzido pela mulher é sim algo necessário justamente para ressignificar a importância dessa mulher enquanto produtora de conhecimento. Tá? Então, é uma boa iniciativa. Cícero, alguma colocação? Não, eu acho que é isso, Jefferson. A gente não tem nem mais que continuar muito, né? Já passamos já 53 minutos da aula, vamos deixar o pessoal, depois a gente disponibiliza a apresentação, tem mais outras informações para eles. Ok. Então, pessoal, obrigado. Obrigado, professores, por esta tarde. E passamos a fala para o professor Matheus ou para a professora Marluce dar continuidade a esta tarde. Tá bom? Obrigado a todos. Eu teria uma proposição, não sei se as meninas teriam possibilidade de apresentar os dois repositórios da UF e do IF em 30 minutos, porque no caso nosso encontro seria até 16 horas, mas a gente poderia se prolongar até 16h30 para ver a apresentação dos outros dois repositórios. Mas se não der tempo para esses 30 minutos, para não haver prejuízo, a gente pode estar levando essa apresentação para depois do dia 3. O que é que vocês acham? Conseguem apresentar esses dois repositórios em 30 minutos? Não dá, Matheus. Dá não. Fica pouco, não é? Oi, professora Marlúcia, boa tarde. Boa tarde. Boa Eu acho tarde. que pode ser para a gente exceda. A gente pode tentar, né? O que a maioria... Mas fica uma coisa muito corrida, eu acho, né? E tem umas atividades corrido. aí ligadas à política que eu gostaria de ver, pelo menos. Participo, mas E eu quero... e são repositórios muito mais próximos da gente, né? Da UFRN e do IFRN. Então, seria interessante gastar mais tempo. Então, a minha proposição era que na próxima terça a gente vai cumprir a agenda na banca de defesa, né, de tese. De Vera, não é? Pela manhã. E aí, na outra terça, a gente... Na outra terça, né? dia 10, a gente continuaria com os dois outros repositórios, né? Combinado, ó. Sim. Combinado. A gente faz uma alteração no cronograma. Não tem problema, porque o cronograma é uma previsão. Uhum. É flexível, né? Pode ser mudado ao longo do processo, não tem problema. Né? Agora, eu colocaria em questão mesmo de tudo que foi apresentado, né, sobre a questão dos repositórios CAPES, né, duas coisas. A primeira é a questão da ameaça, né, que esse patrimônio imaterial, né, material e imaterial que nós temos no Brasil, né, está ameaçado, porque cada ano, desde 2015 para cá, os investimentos têm sido diminuídos, né, a ponto de alguns coordenadores estarem indo para a mídia dizer que existem determinados setores da CAPES que vão parar, né, devido a essa diminuição dos recursos. Outra coisa também é sobre essa assimetria, né, entre regiões, que é uma coisa assim que nunca deixa de estar na pauta dos coordenadores de pós-graduação. É isso mesmo. E alguns programas da região sul e sudeste, eles são melhores avaliados, melhores, como é que se financiados, né, por estarem no extrato 6 e 7, e alguns programas 3 e 4, né, eles são penalizados. Então, há uma cultura interna, isso não é de hoje, né, na CAPES, e é mantida pelas áreas de exatas, né, e tecnológica, é isso mesmo. de manter essa simetria, inclusive de colocar algumas barreiras que
estão iniciando agora ou que estão nos estratos menores não consegue subir, não consegue alcançar o nível 5, nível 6, o nível 7, né? É uma lógica perversa essa. Se você não está bem, então você recebe menos. Se você está muito bem, você recebe mais. Não deveria ser assim, né? Geralmente é o inverso, né? Quando a pessoa está bem, então está dentro da normalidade, recebe o é normal. E quem está precisando de mais, até inclusive que às vezes até não é nem questão de dinheiro, sabe? Às vezes nem é questão de recursos. Às vezes até de cultura da própria instituição. Sabe? Porque teve uma instituição aí que quase não passa para 4. Não vou dizer o nome, não foi aqui que ela... Não foi aqui no Rio Grande do Norte. E quando nós... E é incrível aí como acontece essas coisas, viu, professor e professora Marluce? Quando a gente vê aí no Geocaps a quantidade de bolsas, se fosse pensar, o Nordeste era para ter mais bolsa, mas não. A região Sul tem muito mais bolsa. Teve uma política no tempo de Lula ainda, não sei se não me lembro mais. Eu acho que era mais nos projetos de pesquisa. Existia sempre assim, como se fosse não é critério, uma vantagem a mais para a área do Norte e Nordeste. Uns pontos, na hora da pontuação, já existia uns pontos a mais para Norte e Nordeste, sabe? Sim. Então, e é incrível esse lance do preconceito. É verdade, mas é verdade. Outra coisa, esse negócio que eu estava falando, aí todo mundo querendo ajudar, elas convocaram um cara para ir para lá orientá-las. Olha, era um programa de educação. Elas chamaram um homem que era das exatas, sei lá, que não tinha nada a ver com educação. Resultado, quando chegou o relatório delas lá, nossa, era um horror. O homem tinha criado 2 linhas de pesquisa só, uma tinha 11, a outra tinha 3. Aí, foi negado de cara. Quer dizer, elas, em vez de chamar pessoas da área que estavam lá, que perguntasse a Clarilza, na época, que era a coordenadora, para ela indicar uma pessoa para ir para lá, ajudar e tal, não. Elas acho que elas receberam lá de cima já os conchavos que existem, né, gente? Que infelizmente existe também. A gente fala de político, fala de empresário, mas mesmo no nosso meio também existem algumas coisas assim, né? Sim, só um exemplo aí. Né, somente. Sim. Só um exemplo aí para complementar esse lance do preconceito. Assim, eu sou atleta paralímpico, né? Eu acho que uma grande parte aí sabe que eu sou atleta paralímpico. Aí sou campeão brasileiro e fui campeão pan-americano. Quando estava lá participando da competição, que fui entrevistado lá pela TV de São Paulo, aí ele disse, você é de qual cidade aqui da região sul? Eu digo, não, eu sou do Nordeste, de Natal. Aí o cara, Natal? Rio Grande do Norte, Nordeste? Aí eu, tipo assim, eu percebi que eles parecem que só eles que podem ganhar, né? Que a gente não pode chegar lá. É incrível. Cícero, eu digo que a única vez na minha vida que eu sofri preconceito, a única vez, foi na UFRJ. Eu já estava fazendo pós-doutorado. Ninguém lá do grupo tinha pós-doutorado, eu acho, delas que estavam lá. E foi lá onde eu sofri preconceito. Estava de passagem, eu passei 3 meses lá, até hoje me arrependo, porque fiz essa besteira, tempo perdido, e de lá eu ia para a França, ia para Paris, né? Quer dizer, eu estava no nível, em termos assim, de alcançar as coisas, muito mais que elas lá. E também funcionários também. E foi a única vez na minha vida em que eu sofri preconceito. Agora, são passantes, eu acho. Desculpa se tem algum carioca aqui, mas no dia que eu ia embora, quando eu estava para ir embora, me fizeram uma festa, bolo, presente, tudo mais, tá? Aí tu pensas, eu não vou lá de jeito nenhum, só se for obrigado. Não vou nada. Porque em São Paulo, que tem fama pior, eu nunca tive problema em São Paulo, nunca. É isso mesmo. Mesmo fomos... São Paulo ainda estava fazendo doutorado, né? Ainda era estudante ainda.
E eles têm essa fama de dizer Brasil, né? E incluindo só Sul e Sudeste, né? Quando se fala, eles falam de Brasil. Quando eles falam de Brasil... por mim, a gente se separava. Professora Marluce e suas tendências pernambucanas. Pois mas nós também temos insurreição. De insurreição. E a Guerra dos Bárbaros, no tempo dos indígenas, o epicentro era aqui em Açu. Foi 43 ou 46 anos de guerra dos indígenas contra os portugueses. 43, 46, é uma coisa assim. E um dos líderes maiores dele era Janduí, que hoje tem até uma cidade com o nome Janduí. E foi uma insurreição que pegou da Bahia até o Maranhão, pegou toda a região por aqui. De lutas dos indígenas contra os portugueses. E os tupis também, porque os tupis viviam do lado dos portugueses, né? Bajulando, em vez de procurar um lugar mais digno, se conformaram em serem mero lacaios. E os indígenas aqui não aceitaram. E foi uma guerra boa, viu, gente? Isso é uma guerra que que não tem mais, mas eu consegui uma cópia. Tem uma tese de doutorado, imagina, nós aqui não estudamos, né? E é um rapaz de São Paulo, Pedro Putoni, escreveu a tese de doutorado dele. E eu comecei a ler, mas parei por causa das atividades da universidade. Acho que eu vou até agora voltar a ler. Sobre a guerra, eles chamam Guerra dos Bárbaros, ou acho que é a Confederação dos Tamoios, parece que é assim. Tem esse outro nome também, que chama Guerra dos Bárbaros, claro, que são os portugueses, né? Isso mesmo. Sobre essa questão do preconceito, nós sentimos na pele, professora Marlúcia. Aonde? Quando a gente foi fazer a avaliação do programa, do nosso programa, do PPGEP aqui do IF, e a gente tinha condições de receber o conceito 5, mas como era um programa do Instituto e que estava começando agora, então tem que ficar no 4 mesmo. Foi mesmo. E o pessoal internamente, principalmente o professor Dante, vamos entrar na briga para ganhar esses 5, entrar com recurso. Na época eu era coordenador, eu digo, a gente entrar na briga e eles acharem que a gente é 3. 4. Não. Ele devia ter entrado. Se não entrou, devia entrar, porque porque as avaliações são feitas pelas áreas. Então, muito dificilmente a área prejudica a própria área, sabe? Quem prejudica a gente são as outras áreas. E como a gente ele queria entrar realmente lá na área do CTC. Na área a gente recebeu realmente o conceito máximo, mas na área maior é que realmente... Eles iriam devolver para a área formar a avaliação. Não era isso, E a justificativa que eles deram é que nenhum programa tinha pulado um degrau, na verdade, né? De 3 para 5. Da avaliação, ninguém tinha saído do 3 para o 5, né? Tinha que passar pelo 4 para chegar aos 5. Eu vi isso lá. Tenho uma impressão. Tenho certeza, não, mas tenho uma lembrança vaga. Professor, antes de terminar, só fazer uma divulgação? Sim, pode fazer. Pronto, tá aberta a inscrição para a Semana do Livro e da Biblioteca do IFRN. Esse ano é totalmente online, né, devido à pandemia, e está tendo eventos, assim, palestra e tal, umas coisas bem legais sobre direitos autorais, dados abertos, então tem um bocado de coisa boa. E também, eu acho que vocês receberam já em e-mail alguma coisa, que nós estamos agora com a ProQuest, né, a base da ProQuest disponível aí por 30 dias com acesso livre para todos. A base de quê? ProQuest. É a base de pesquisa da ProQuest. O que é ProQuest? É uma base de dados, tipo a Ebury que a gente tinha. Sim, tá certo. Isso, é outro repositório. Isso. Mas, olha, tudo isso que a gente está falando, a gente está querendo mostrar a vocês para a gente ter mais ânimo. Não é para desanimar, pelo contrário. É para mostrar que nós existimos, nós resistimos também.
Isso Não é mesmo. à toa que o melhor presidente da República de todos os tempos do Brasil foi Lula, um nordestino. Enquanto o Fernando Henrique Cardoso, que era a estrela do Brasil, criou quantas universidades? Nenhuma, não sei. Lula criou não sei quantas, não sei o número exato, não, mas criou várias, sem falar nos institutos federais. E é porque era um semi-analfabeto, como eles dizem, né? E hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário dele. 75 anos. Desculpem, não estou fazendo propaganda, não, viu? Abençoa. É apenas assim, depois pode dizer, está fazendo propaganda. Não, é apenas mostrando assim, a realidade. Que nós somos, nós existimos. É isso que eu quero dizer. Nós não somos inferiores a ninguém. Apenas não nos é dado, não nos é dada as condições suficientes para que a gente faça as coisas. Eu digo que o separatismo que eu estou dizendo é porque a gente sabe que desde o Império que as políticas são voltadas para lá. Então, os dinheiros eram investidos lá. Apesar do Brasil ter começado aqui, né? Pois é, né? Mas com a derrocada do açúcar, aí tudo mudou, né? Virou para lá, a industrialização foi para lá, e os dinheiros todos foram para lá, e a política do café com leite, era tudo lá, e daí pronto, aí vai criando a defasagem que até hoje. Se você for olhar, aí você vai ver que realmente os incentivos, as coisas, e depois, acho que também existe isso um pouco, talvez a gente tenha se acomodado um pouco, porque pode ser impressão minha, mas eu acho que eles são mais rápidos para fazer as coisas. Por exemplo, sai um edital, a gente agora é que criou mais uma cultura de concorrer aos editais, mas lá eles há muito tempo que eles já concorriam. E eu vi, não é alguém contou não, eu estava lá na UFRJ, quando ia ser formado uma comissão de avaliação de um edital lá. Aí a coordenadora estava ligando para uma pessoa e perguntou, tem alguém da gente lá, na comissão que ia avaliar os trabalhos? Aí a pessoa do outro lado dizia que não. Ela, a gente tem que ter alguém da gente lá. E, gente, isso faz toda a diferença. Não é, eu não vou dizer que seja uma coisa assim, sabe? Todos os contatos prévios, não. Mas é quase uma coisa quase normal de acontecer. Se você está julgando, lá na CAPES, tinha um negócio que Clarisa fazia que eu achava muito certo. Ninguém participava da comissão onde o nosso programa estava sendo julgado, seja o que fosse. Então, a gente não podia participar da comissão de avaliação. Mas, no caso dos livros, eu vi muito isso. O fato de você estar lá presente modifica o olhar das pessoas, sabe? Fulana está aqui no nosso grupo, aí o livro é lá do programa dela, não vamos botar muito baixo, não. Isso é uma coisa que passa pela cabeça da pessoa. Isso não é que se diga isso não existe. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Eu acho que era porque é quase natural, né? Se estamos aqui um grupo de amigos, colegas, e vamos julgar vários projetos, se tem algum projeto de vocês, mesmo que seja na comissão do julgamento de avaliação, você não esteja fazendo parte, mas todo mundo sabe que aquele projeto é seu, que aquele projeto é da sua faculdade, e o olhar é mais amaciado, né? Assim como quando tem algum famoso no meio. Eu também vi coisas assim. Por exemplo, eu vi um trabalho eu gosto muito dele, respeito muito ele. Chega, nosso educador maior. História. Paulo Freire? Esqueci de repente o nome. Saviani? Saviani. Eu vi um trabalho de Saviani sendo publicado em 3 locais diferentes. Revista, não sei o quê. O mesmo trabalho. E foi computado. Se a gente for fazer isso, não é computado. Não pode. Tem coisas assim, sabe? É inegável isso. Eu queria ressaltar aí o valor, né, que tem a CAPES para pós-graduação, né, no Brasil. E também a luta que a gente tem que firmar, né, defender a ciência no Brasil, né, dentro do contexto político,
histórico político que nós estamos vivendo, porque realmente há ações de realmente fazer com que essa instituição ela vá definhando, né? Quando você vai retirando recursos, né? Ano vai diminuindo esses recursos, com certeza a gente vai retirando das condições de funcionamento, né? E como a gente viu, o repositório, ele é muito grande, né? Tem várias dimensões e a gente já vê reflexo dessa política, né, de negação da ciência nos próprios repositórios da CAPES, quando eles não são atualizados, por exemplo. Né? O Jefferson falou que desde 2015, né, já tem dados aí ausentes, e isso coincide com o processo histórico em que nós estamos vivendo, né, dessa mudança de governo, em que algumas áreas elas estão passando por desvalorização, principalmente a área da produção científica, né? Professor, Oi. Uma colocação quanto a essa questão da produção as informações a respeito da produção de conhecimento. Eu acredito que a CAPES ela não deixou de ter essas informações, mas por conta de todo esse cenário que foi alterado nesses últimos 5 anos, houve a falta de propagação dessas informações. Ou de alimentar esses repositórios. Exatamente. Alimentar, porque assim, são informações que essas são as únicas que nós encontramos em qualquer meio de pesquisa online. Então a gente para e pensa, se existe a GeoCaPES, que é tão fundamental para esse controle no Brasil inteiro, com certeza essas informações existem, mas não existe mais uma política, uma prática de propagação, para dizer, ó, nós estamos de crescendo. Publicação. Exatamente, para trabalhar esse estereótipo da CAPES. Porque nós sabemos que no país que nós vivemos, infelizmente, se você não aparece, se você não é visto, você é esquecido. Infelizmente. Eu estava fazendo trabalho e tive que pesquisar. Acho que eu também pesquisei na CAPES também. E era um artigo, eu acho. Aí me informaram que muita coisa tinha sido retirada, porque estava sendo prevista uma reformulação do site, uma E por isso, então, eles estavam tirando o que existia, que era para depois ser substituído. Não sei se isso procede, viu, gente? Não sei se é verdade, porque, de fato, eu tentei abrir, aí não encontrei nada, aí eu pensei que era eu que não estava sabendo mais pesquisar lá. Porque aí, também tem algumas áreas no MEC também que... Estava havendo uma reformulação de tudo, o que queriam tirar. Sabe, o que existia, está tudo novo, diferente, talvez com terrorismo, talvez com coisas assim, né? Precisa ter um espaço. Isso Mas há uma necessidade, sim, de atualização constante dessas informações, né? Esses repositórios necessitam, né, dessa alimentação constante. Trabalhando aqui, já como a gente vai fazer, eu não vou prometer de verdade, eu vou perguntar às pessoas que apresentaram sobre a USP, se eles não topariam vir apresentar para vocês. Como ficou só um grupo, para a próxima terça-feira, né, para de hoje a 15 dias, né? Isso, começaria com o pessoal daqui, né? Sim, começaria com o pessoal daqui. E terminaria com o pessoal da USP. Sim, pode ser. O trabalho que eles fizeram, muito bom mesmo. Eu procuro saber, sexta-feira, se eles topam no dia... Dia 10, né? 10, né? No dia 10, apresentarem... eles não são obrigados a chegar às 2h30, eu digo às 3 horas, por exemplo. Pode ser. 3h30, eles... 3h30. 3h30, né? Melhor? 3h30, porque já dá tempo, pessoal. Apresentar, e o mais importante são vocês, né? Apenas assim, porque eu achei tão interessante o que eles têm lá, eu acho que é lá, ou foi hoje que disseram assim, que era um site que tinha imagens, tinha tudo, tinha separado, né? Tinha um sobre a imagem, tinha um sobre a...
Muito interessante o site. Vou ver, viu? Porque os outros de lá vocês também apresentaram aqui. Professora, na Educaps tem esse tipo de informação disposta, mas o ambiente repositório é mais reservado à educação básica. Né? Fotos, apps e outras formas. É interessante isso, porque foi no tempo do governo Lula que foi criado, que o povo chamava, na época, o pessoal chamava CAPES do B, mas terminou ficando B, porque parecia coisa dos partidos políticos, né? Porque tinha PC do B, PT do B, não tinha umas coisas assim antes? E aí o pessoal fazia CAPES do B, mas depois era porque era CAPES da educação básica, realmente era. Foi quando foi. Muita gente criticou, que achava que a CAPES não suportava, que era coisa demais para o organismo, que não foi assim aumentada em termos de pessoal, eu acho. De repente, passou a ser responsável por uma gama enorme de mais trabalhos. Mas foi importante, porque, inclusive, eu faço na minha culpa, se bem que eu nunca fui das pessoas que castigou muito o mestrado profissional. Eu sou mais contra o doutorado profissional. Aí eu sou contra o doutorado profissional. Porque, na verdade, o mestrado é para formar mestres. Mas o doutorado é para formar um cientista, um pesquisador. Como é que eu vou ser um... Sei não, bom, também não sou radical em nada, não. E lá, na época, apareciam os projetos que começaram a aparecer, na época que eu estava lá, a qualidade deles era melhor do que os dos acadêmicos. Estava chegando lá, melhor do que os acadêmicos. Até teve gente lá que disse, qual é a diferença de um para o outro? Mas era só, praticamente, era no trabalho final, né? Em vez de ser uma dissertação, era um trabalho prático. Que eu acho, por sinal, eu acho assim, uma coisa muito boa. O de Pernambuco, lá do interior de Pernambuco, eu fui madrinha deles lá. Era voltado para a formação dos professores da educação básica da região. Quer coisa melhor do que isso? Era voltado para isso. Quer dizer, uma coisa super importante, que muitos dos nossos professores não têm, por uma forma ou de outra. Você lembra, Matheus, dos cursos que a gente dava isso, para o desenvolvimento local, né? Local. Não foi importante? Né? Muito importante. Mas aí acabou, aí pronto, não sei quando foi que acabou, nem por que acabou. Mas, gente, era muito importante. Vocês imaginem pessoas assim, lá do interiorzinho, como Galinhos, como a gente trabalhou lá, né, Matheus? Galinhos. Probásica. É um pouquinho melhor, a Galinha é dos piores, não. Mas uma cidadezinha como Galinhos, de repente, as meninas viam os meninos e as meninas vinham para Natal, estudar na UFRN. Você imagina isso, como é bom para a autoestima da pessoa. Não tem preço isso aí, pessoal. Não tem preço, não tem preço. Até hoje eles adoram Matheus. É que eu era coordenadora, eu não era professora. E me levar para lá. Matheus. Eles iam me dar um título de cidadã galinhense, sei lá como é o nome. Mas aí o secretário de Educação, aí foi uma confusão lá. Eu perdi o título. Abençoa. Então, estamos chegando na nossa hora. Vamos, né? Diga, Jefferson. Só uma curiosidade rápida. Antes de lhe conhecer, professor Matheus, eu conheci o seu Abençoa. Né? Vai longe, vai longe. Você é conhecido por esse Abençoa. Pois é, vai longe. E é do tempo isso aí. Então, nós estamos terminando o nosso encontro hoje. Realmente deixamos o outro grupo para o próximo, dia 10. Não esquecer de dia 3, vai ser o nosso encontro vai ser contado pela manhã. Às 9 horas. Matheus passa para vocês Isso, eu passo o link. De Vera, dia 10 a gente continua essa discussão sobre os repositórios, inclusive com esse bônus aí, né, com o pessoal da USP. a trabalhar com o repositório da USP. Então, queria agradecer a todos, parabenizar aí a dupla Jefferson e Cícero, né, pela parceria, por essa apresentação. Não tinha como a gente não ocupar um encontro todo, né? A CAPES é realmente esse mundo, esse patrimônio, né, brasileiro, e cresceu muito, né, nesses 69 anos, né?
de existência, e a gente tem que realmente defender, né, a CAPES, porque é referência no mundo todo, né, pessoal que vem de outros países e vê como é estruturado a CAPES, e como está organizada a pós-graduação no Brasil, eles ficam realmente admirados, né? Admirado, né, como é que não tem. Temos, como temos esse sistema, que é um sistema, né, Marlúcia? Sistema, apesar deles frisarem mais a questão da avaliação e essa cultura da produção, né, que está mudando, era mais quantitativo, agora estão mudando para qualitativo, né, uma referência mais qualitativa. Agora só 4 agora, né, Matheus? 4 trabalhos, né? Parece que são 4 produtos. Você pode estar produzindo 10, mas você indica os 4 melhores. Né? Tem que ser 3 revistas e um livro, e um capítulo. E um livro, e um capítulo de livro, um livro. De livro. E o livro autoral, né? O livro autoral. O livro autoral aí vale mais. Que eu, assim, particularmente, eu não concordo, sabe? Porque que a coletânea exige mais esforço, né? Assim, trabalho em conjunto, em equipe. E a gente usa muito mais. Usa muito mais, mas... Eu não me lembro de ter trabalhado... Não, já trabalhei também, mas com revistas, mas é muito pouco que a gente trabalha com as revistas. Pode ser que seja uma questão de cultura e que a gente volte, aprenda a trabalhar com revistas. Aprenda a trabalhar com revistas. A gente trabalha com livro, gente. A gente trabalha com livro. Mas é a imposição mesmo das áreas mais fortes. Tecnológica e de saúde. E saúde, que impõe. Eu participei de um grupo, era medicina, era avaliação lá de um projeto, um negócio deles lá. Aí eles tinham esse uso também, sabe? Quando ia avaliar um negócio, não era avaliação essa não, sabe, Matheus? É outra avaliação. Não se lembra nem o que era. Ele sempre colocava 2 pessoas de outras áreas. E eu fui para a educação. Então, eu fiquei muito admirada lá. Eles não computavam nada a não ser artigo de revista. Somente, nem livro, nem livro. Aí eu perguntei por quê. Fiquei admirada, né? Porque se fosse capítulo de livro, livro autoral, aí eles disseram porque o novo conhecimento na área deles sempre vem através das revistas, e não de livros. Mas é uma característica diferente da área da educação. O conhecimento novo vem através de livros. Isso mesmo. Eles tendem a homogeneizar, né? Aquilo que eu falei, vocês que pesquisaram a CAPES, podem olhar. A composição do CTA da CAPES é assim, é o grande conselho, né? Aí é 3 de medicina, parece que é assim, medicina 1, medicina 2, medicina 3. Engenharia, 3 ou 4 representantes. Engenharia, não sei o que lá, engenharia, não sei lá, não sei lá. A parte de negócio de plantas, animais, essas coisas, como é o nome, tem que dar isso? Biologia. Um tipo de engenharia também, né? Tem também o representante. Aí, eu sei que eles têm a grande maioria. Aí, quando chega nas humanas, tem um para a educação toda, aí tem... Aí parece que tinha de história. Não, nem sei se tinha de história ou era... E tinha de letras, eu sei que tinha um para letras. Eu não sei, agora eu fiquei em dúvida se tinha um história de geografia e educação. Pronto. Nós somos minoria. Sabe? A gente não pesava de jeito nenhum. A não ser que fizesse um conchavo com algum grupo para a gente ganhar a adesão deles. Mas, em geral, eles é quem davam a última palavra. Isso mesmo. Então, o encontro de hoje está sendo muito bom, né? Porque a gente conhecendo aí disso que nós temos, nós aprendemos a valorizar, né? Pois é. E foi muito bom. E conhecer também o que nos rege, né, Matheus? O que é que realmente o que é que faz com que a gente funcione, o que é que empurra, o que é que bota para trás. Pois bem. Então, estamos terminando o nosso encontro, né? Sempre temos um bônus aí de 20, 30 minutos, né, para a gente discutir e realmente fazer essas interlocuções. Alguém queria ainda participar? Eu vi o fone de Camila abrindo e fechando, mas ela se calou. Alguém teria alguma questão, algum complemento sobre o que nós vivenciamos hoje? Ela botou aqui, seria muito bom. Não sei o que é que seria muito bom.
Não, a Professor, apresentação era a apresentação... Ah, desculpe, Cícero, pode falar. Não, pode falar, você começou, fala aí. Não, eu coloquei seria muito bom no sentido do portal da USP, professora, né, de periódico, Sim, a gente, nesse sentido foi atrasado, saiu atrasado. Não, em relação ao meu microfone, eu estava concordando com vocês em relação a essas políticas, né, deu que eu também acabei apresentando sobre a CAPES na disciplina de Lenina, um pedacinho só, né, foi só, que ela pediu só para falar um pouco, né, mas a gente, é explícito, né? Logo quando você abre o portal da CAPES, lá tem dizendo que as áreas prioritárias são o agronegócio e a indústria, né? Nós não somos então, as áreas das humanidades são muito relegadas. Prioridade 3, se não me engano, se não me falha a memória, nós somos prioridade 3. Imagina. É verdade. Pois é. E uma vez que eles estavam querendo, não me lembro mais o que era algum golpe em cima da gente. Faz tempo, não foi agora não. E a representante do CNPq pediu uma reunião, eu me lembro que eu até fui daqui para lá, para São Paulo. Ela chegou lá contando a reunião que eles tinham tido no CNPq, um horror. Porque o CNPq é pior do que a CAPES, bem pior do que a CAPES, nessa área assim, de discriminação, discriminação com as humanas. E ela disse que, sim, porque também tem nesses comitês, tem representante dos empresários, mas eu acho que é mais no CNPq, na CAPES eu acho que não tem, não lembro mais, não lembro. A CNPq disponibiliza equipamentos, né? Pode ser. Aí porque para a gente aqui... O empresário lá dentro. Diz que o empresário ficou muito admirado, porque disse que não sabia que na área das humanas e educação se fazia pesquisa. Uhum. Meu Deus do céu! Isso mesmo. Não sabia que se fazia pesquisa. Acho que ele pensava que plantando dava, né? Um pouco em cima. Plantando tudo dá. Ai, pois é. Do céu. Então tá bom, né? Então boa tarde. Então Até lá, até sexta. Boa tarde. Até terça, né? Até terça pela manhã. Gostar, viu? É um momento de muita aprendizagem. Eu acho, particularmente, que é um momento de muita aprendizagem. Não é só a questão, porque, pelo menos para mim, eu não considero a defesa como um tribunal da acusação, ou como é que no Portugal, que é um júri, júri. É um júri. Eu acho que é uma verdade. construção. Então, ali é a última pedra que você bota na sua construção. Eu tenho todo o respeito pela pessoa que está defendendo, eu posso até não concordar com alguma coisa, digo, mas não desmonto a pessoa, não tento. Tá bom, ela é a minha orientando, não vou fazer isso. Eu estou só dizendo assim, que se eu estiver no lugar de julgador, examinadora, eu não faço isso, porque na minha cabeça passa que a pessoa passou 3, 4 anos fazendo aquilo, estudando aquilo, que eu digo muito, quem mais conhece aquilo é a pessoa que está fazendo. Não sou eu que leio um trabalho, vou ter condições de julgar aquela pessoa com a chibata na mão. Não, pelo contrário. Acho que meu papel ali é até olhar, apreciar, dar algumas contribuições, se tiver alguma coisa errada, apontar, e não dar com chicote. Porque a pessoa já vem construindo aquele trabalho, gente. É uma coisa que você, cada dia, cada mês, bota um tijolo. Quando chega no final, é o ápice, só é apenas o ápice. Já está construído, né? Então, mas, de qualquer maneira, sempre tem as observações, os comentários, a própria apresentação da menina, viu? Que ela é muito boa. Só não é melhor porque... E o tema também, né? Estuda demais. E o tema. O tema dela é muito na área da educação profissional. Da educação profissional, como o desenho foi se construindo nos institutos federais, o que é que representou isso, por que desenho? Aí ela vai relatando isso, viu? Que é uma disciplina própria. Me chamou a atenção isso, realmente, por que desenho, hein? Ela vai mostrando que a industrialização e tudo mais, né, que faz com que o desenho seja necessário. Principalmente que o engenheiro não queria pôr a mão na massa, eles iam só orientar. E o técnico é quem ia fazer as planilhas, os planejamentos, o que as coisas. Punham em prática aquilo que o engenheiro pensava, não sabe? É aquela velha divisão, né? Da força de trabalho. Né? Eu quero o Max. Abençoa. Abençoa. Então é isso. Então, tchau, viu? Ei, tchau, um abraço. Tchau, e até a próxima terça. Qualquer coisa a gente se comunica, viu, Matheus?
Até Tá mais, ok, a pessoal. gente se Boa tarde. comunica. Até mais, parabéns à dupla de hoje. Foi muito esse bom. encontro. Boa tarde, muito Boa obrigada. tarde, Joventina. Boa tarde, professor. Camila. Boa tarde, Cícero. Boa tarde. Angel, Jefferson. Boa tarde. Até o próximo Jéssica encontro. Juliane. Até a próxima, gente. Joventina, Rosimeire, Silvânia tá por aí. Professor, para a gravação, para eu dizer uma coisa. É mesmo, vamos parar que eu estava esquecido da gravação. Pronto.